Estamos no ar com mais um Papo Liderança, maravilha para você que está acompanhando ou então para você que vai assistir depois, porque esse programa e sim a produção de conteúdo, de conhecimento. E nós escolhemos assuntos que tenham a ver com uma coisa que hoje em dia precisa muito se desenvolver, não é, né, Vanessa? Que é liderança. Por isso, Papo Liderança. Eu sou Ricardo Tomás, para quem não me conhece, e eu estou de frente com ela, Vanessa Bremer. Boa tarde, bom dia e boa noite. Que bom. Pelo que aconteceu ainda agora, eu acho que é o último. Mas tudo bem, vamos pular. Pula esta parte, depois a gente comenta isso nos bastidores. Mas vamos lá. Então, mais uma vez, é um prazer estarmos aqui, como o Ricardo mencionou, estamos trazendo mais um assunto que envolve a liderança. Talvez esse assunto possa até parecer que você aí, que é líder ou que almeja essa liderança, seja algo para você não estar muito por dentro, mas chama atenção, fique ligado, por quê? Porque nós estamos falando de um processo que está dentro de gestão de pessoas. Exatamente. E aí eu sempre gosto de falar que gestão de pessoas quem faz não é RH, é você líder. Exatamente. Então, nós vamos trazer esse assunto, recrutamento e seleção, e mais daqui a algum pouquinho nós nossa teremos convidada. uma convidada especial que domina esse negócio de recrutamento e seleção exatamente. e também vai compartilhar com vocês e conosco assuntos voltados a recrutamento e seleção. Mas antes, a gente vai falar um pouco do que deu início, né? O fruto de tudo isso, que é, na tela, por favor, o Ser Liderança. Tudo de bom! Eu tenho que falar tudo de bom, Com cara. certeza, já é a tua marca, né? Lógico. Gente, o Ser Liderança foi que deu início a tudo isso, foi essa ideia que a gente teve, que é, na verdade, um treinamento. Para quem ainda não sabe, a gente vai estar falando isso aqui sempre. É um treinamento que dá início, que impulsiona um programa de desenvolvimento de líderes, tá? A gente sabe que um programa real mesmo, quando ele é bem desenvolvido, quando ele é bem aplicado, ele demora um tempo, porque você precisa de fases e essas fases precisam ser analisadas. O Ser Liderança entra logo no início, que é justamente a fase de reflexão teórica, muito mais carregada, né, digamos assim, de teoria. E de prática. E de prática também, lógico, mas em seguida a gente deixa na mão dos recursos humanos da empresa esse processo de análise e desenvolvimento desses líderes, né, que nos chamam. Fala mais um pouquinho sobre o Ser Liderança. Vale lembrar, Ricardo, que é um projeto que a gente faz uma imersão de 4 dias, 4 dias. com as lideranças, e aí nós abordamos assuntos diversos, seja comunicação efetiva, seja feedback, seja a parte de comportamento, porque aí a gente inicia com uma ferramenta comportamental, entendendo que nada nessa vida é engessado. E aí já falei em outros episódios e falo nesse. Você que é líder ou você que deseja ser líder, olhe à sua frente, imagine ou enxergue o que você quer e se molde, porque nada é engessado. Então, o nosso papo de liderança, a gente sempre está trazendo esses assuntos e no Ser Liderança, a gente traz assuntos para mostrar isso. Ei, você pode se desenvolver. Tudo vai depender da sua forma, né, de se administrar, da sua forma de se organizar e principalmente da sua forma de se permitir. Porque nós, seres humanos, precisamos, primeiro de tudo, nos permitir a desenvolvimento, a atualizações e se você empresa ou se você líder deseja esse projeto, esse modelo, conte conosco, né, Verdade, Ricardo? porque o treinamento ele é presencial. Mas eu tenho duas novidades antes da gente entrar na parte de conteúdo aqui, como eu falei para vocês, que é o intuito, né, o objetivo maior do Papo Liderança, que o Ser Liderança ele sofreu uma modificaçãozinha agora para esses últimos 3 meses. Vamos lá. Eu falo de novembro, dezembro e já janeiro do início do ano que vem. Calma, tá? Não, Esses 3 meses. eu vou querer começar a trazer uns batuques. Por quê? Numa hora dessa,
Pô, novidade, amigo. É novidade. Lógico, não. Ó, Ah, entendi. entendeu? Ela quer fazer barulho, tá? Deixa eu Isso, tomar até um lógico. gole aqui, Da ó. próxima eu vou trazer um trem assim pra gente fazer um barulho. Eu que sou o ator, ela que faz barulho. Sim. Tudo de bom. Então é o seguinte, para você, empresa, para você empresário, para você recursos humanos, que tem uma ideia de reunir as tuas lideranças, a tua gestão e fazer um momento especial de feedback estratégico nesse final de ano, ou quem sabe no início do ano que vem, nós, sentindo essa necessidade, vamos levar o Papo Liderança para a tua empresa. Olha só. Delícia! Iremos levar muita animação. É isso aí. Iremos levar muito assunto sério, Muito conteúdo. mas de uma forma e com uma pitada à la Vanessa e Ricardo, para fazer com que essas pessoas que estarão conosco possam se tocar, possam se permitir, possam se engajar no seu próprio desenvolvimento. Então, se você quer tornar esse momento e formatar um momento específico com as tuas lideranças, sabendo dessa necessidade tão estratégica que eles representam na tua empresa, vamos fazer esse momento ainda mais especial com o Papo Liderança, tá certo? A gente fica à disposição também. Ixi, lá vem eu, tá vendo? Tá lá vendo? vem. Tá vendo? Essas coisas que a gente fala, né? Faz um combinado, mas sai fora. Sai tudo fora. E aí vai. O nosso canal no Spotify. Olha aí. Isso daí tinha sido uma Tá dica certo? de uma... Eu posso falar que é uma internauta? Não. Como é que eu posso falar? De uma fã, né? Uma Então, fã, isso lá, aí, de uma fã. isso aí. Tá Foi a certo. Jaque. A Jaque que deu essa ideia. Show Então, de bola. a partir da semana que vem já vai estar liberado o canal do Spotify com esses 4 episódios, né, com esses 4 programas do Papo Liderança, e os próximos também a gente vai atualizando e você pode acessar lá, escutar no carro, escutar enquanto corre, divulgar também, por favor, que é muito importante. Lembra, não é um simples podcast. Aqui a gente quer passar para você conteúdo. Conhecimento, que é o nosso objetivo e o nosso propósito. Vambora, bora Então, começar. E a gente vai conversando com você, empresário, com você, RH. E a última novidade que nem a Vanessa sabia. Ixi, lá vem eu, tá vendo? Tá Lá vendo? vem. Tá vendo? essas coisas que a gente fala, né? Faz um combinado, mas sai fora. Sai tudo fora. E aí vai. O nosso canal no Spotify. Olha aí. Isso daí tinha sido uma Tá dica certo? de uma... Eu posso falar que é uma internauta? Não. Como é que eu posso falar? De uma fã, né? Uma Então, fã, isso aí, de uma fã. isso aí. Tá Foi a certo. Jaque. A Jaque que deu essa ideia. Show Então, de bola. a partir da semana que vem já vai estar liberado o canal do Spotify com esses 4 episódios, né, com esses 4 programas do Papo Liderança, e os próximos também a gente vai atualizando e você pode acessar lá, escutar no carro, escutar enquanto corre, divulgar também, por favor, que é muito importante. Lembra, não é um simples podcast. Aqui a gente quer passar para você conteúdo. Conhecimento, que é o nosso objetivo e o nosso propósito. Vambora, bora Então começar. vamos nós. Então nosso assunto agora é recrutamento e seleção. Opa! Ô, Ricardo, vamos lá. Posso dizer o meu entendimento Pode, sobre por recrutamento e favor. seleção? Pode, por favor. E aí eu faço questão de iniciar dizendo que esse trem é um processo, ok? E aí todas as vezes que, por exemplo, eu vou fazer um mapeamento de processo numa empresa e que aí a gente vai atuar com a gestão de pessoas, eu sempre falo, para fazer um mapeamento eu tenho que entender que um processo tem início, meio e fim. Então, dentro de gestão de pessoas, recrutamento e seleção é o início do trabalho que um determinado setor, alguns lugares chamam de RH, outros de gestão de pessoas, e aí vai. Mas o setor que consegue juntar tudo que envolve as questões relacionadas às pessoas, a sua força de trabalho. E aí, o que é esse grande conceito quando a gente fala de recrutamento e seleção? É o momento que tem que ter muito claro qual que é o perfil realmente desta vaga. E aí o perfil dessa vaga entende-se que eu preciso enxergar, aí de novo eu volto ao processo, quais que vão ser as atribuições, as atividades e quais as competências necessárias para que eu possa fazer esse meu recrutamento e seleção com pessoas que realmente vai ocupar aquela vaga e trazer resolutividade para a empresa.
Então, a grande questão é o quê? Nós precisamos atrair, e aí as pessoas nós atraímos, a gente tem que conquistar, é como um relacionamento. Nós temos que conquistar, mas assim, uma conquista com base no resultado que eu estou querendo atingir. Por isso a necessidade de enxergar o perfil desta vaga. Exatamente, é isso, Ricardo? isso. Aí, como a gente tem aqui, pode colocar aqui na tela, existem 3 palavrinhas que eu gostei muito nesse conceito. Não, volta, isso, muito bem. Atrair, escolher e contratar, né? Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente fala, como a Vanessa disse, um processo. Ele é um processo, ele pode ser um processo longo, ele pode ser um processo curto, ele pode ser somente dentro da empresa, né? Esse recrutamento e seleção interno, né? Há pouco tempo eu estive numa empresa muito grande e eu vi a parte, primeiro, de recrutamento, né, no circuito interno de comunicação da empresa, que eu achei fantástico, e com certeza eles devem ou não, né, ocupar aquela vaga, senão eles passam por externo. Eu acho um processo maravilhoso, porque é uma forma até de reter talentos, né, e de reorganizar toda essa estrutura, porque muitas vezes você tem o teu colaborador com muitas potencialidades, com muitas competências, mas ele está no lugar errado. Aí eu faço uma vírgula, abro um parênteses e ainda coloco entre aspas. Quem vai detectar isso, junto com recursos humanos, é você, liderança. E o que acontece é, como já existe um setor de RH estruturado dentro da tua empresa, é muito fácil empurrar somente para eles. E o que hoje a gente vem trazendo aqui do básico do recrutamento, mas alertando você, enquanto gestão, enquanto liderança, você tem a obrigação de fazer parte de todo esse processo alinhado ao RH. Porque o que acontece? Acontece um trabalho do recursos humanos muito grande. Na realidade, Ricardo, se a gente for olhar a linha do processo, o RH, os gestores, os líderes têm que entender que o RH é uma área estratégica. Então, assim, o RH só vai iniciar um processo de recrutamento e seleção mediante ao seu pedido. E aí que vem a grande questão desse seu pedido tá claro qual é realmente o perfil, a competência, o que são as necessidades em termos de habilidades que o RH, no que ele for fazer a seleção, a entrevista, os testes, eles vão procurar. Então, assim, inicia contigo. Então, você que é líder tem que ter muito claro que quando eu vou fazer uma solicitação ao RH, não é dizer que eu quero um cargo, eu estou com uma vaga para ocupar um cargo de auxiliar administrativo e pronto. Que aí o RH tem que correr atrás e resolver tudo. Exatamente. Não, é você, líder, que sabe o que esse auxiliar administrativo tem que ter enquanto competência, enquanto habilidade, enquanto conhecimento. E aí no mundo de vocês, né, Ricardo, tem a questão do chá, que é justo trabalhar isso, para que aí sim consiga captar e contratar alguém que vai estar no lugar certo para a vaga e conseguir a resolutividade da organização. Exatamente. O que acontece é exatamente o que a Vanessa está dizendo. O RH fica com uma responsabilidade muito maior, porque a liderança pautada em outras atribuições esquece de demandar junto com o setor de recursos humanos a vaga. Isso seria muito mais assertivo e não teria tanta rotatividade e também não teria a possibilidade da escolha de um candidato que não realmente ocupasse aquela vaga, não fosse adequado àquela vaga. Então, lideranças, por favor, quem vai demandar é você. Quem vai sentir a necessidade é você. A gente sabe que, na real, e no dia a dia, e no corre-corre, não é isso que acontece. Mas o nosso dever é alertar para que cada vez mais você economize tempo e esforço dentro desse processo, alinhando a tua demanda com o RH. É rápido que você escolhe uma pessoa muito bem competente para a tua vaga. E não empurra somente. Mas vamos às fases?
Vamos às fases. Vale reforçar que quando a gente fala recrutamento e seleção, a sensação que dá é que eu estou falando de um processo único. Só que não é um processo único. Primeiro de tudo, eu faço recrutamento, então é a nossa primeira fase. É a nossa primeira E fase. a segunda fase eu faço seleção. Então, como eu mencionei anteriormente, nessa primeira fase de recrutamento, você, líder, precisa fazer a solicitação de qual é o perfil e qual é a vaga que você tem, para que dessa forma o RH possa buscar, né, profissionais no mercado que venham atender isso. Então, é muito importante que já exista uma descrição de cargo, aí é lógico que essa descrição de cargo é uma ferramenta que o RH trabalha. Já tem que estar pronta, né? Isso, só que aí vale, inclusive, reforçar que o RH também, ao construir isso, tem que construir embasado com conversas com a liderança e com a alta gestão. Por quê? Porque nessa descrição de cargo precisa ter competências que estejam alinhadas aos valores organizacionais, porque é esse início que nós começamos a trabalhar com cultura organizacional. Perfeito. É desde o início que está acontecendo o recrutamento, o RH tem a possibilidade de fazer esse recrutamento diante as competências que estão embasadas nos valores organizacionais. Então, quando a gente fala de recrutamento, vem primeiro essa solicitação, aí depois o RH vai fazer a análise de perfil para ver como que vai estar sendo feita a divulgação dessa vaga. Então, a divulgação da vaga está dentro dessa linha de recrutamento, enxergar quais que são os canais, porque dependendo do perfil, se eu colocar talvez só no LinkedIn, não vai atender a necessidade da vaga. Então, o RH, ele faz uma análise para enxergar onde que eu vou colocar. É no Instagram, é direto no site da empresa, é no LinkedIn, enfim. Precisa ser analisado realmente com base no perfil da vaga e no que seria a vaga propriamente dita. Por quê? Porque dependendo desse perfil, eu não vou encontrar a pessoa, por exemplo, lá no Cine, né? Normalmente tem aí vagas que são divulgadas no Cine. Mas se eu quero uma vaga voltada à alta gestão, e aí a gente está falando com líderes, o Cine provavelmente não vai ser um canal. Então, aí o RH tem que ter esse discernimento e tem que fazer essa análise. Para quê? Para que realmente o foco atinja perfis que venha atender a essa vaga. É verdade. Acrescentando o que a Vanessa está dizendo, o papel da liderança nesse momento é sentar com recursos humanos, olhar a descrição de cargos, já que ele já demandou, que ele precisa daquele determinado profissional e ali alinhar expectativas do que você realmente quer daquele profissional, para facilitar o segundo momento, que é o da seleção, entende? Você vai sentar com o pessoal do Recursos Humanos e alinhar o que você espera desse novo profissional ali, porque acontece isso que a Vanessa estava dizendo, o fit cultural. O que é o fit cultural? Na verdade, são os valores e as competências desse profissional se adequando à cultura da empresa, aos valores da empresa, para que aquilo se perpetue, para que aquilo continue e aquele profissional já tenha uma certa facilidade dentro desse novo meio em que ele vai trabalhar. Lógico, a gente fala de gestão de pessoas nesse segundo momento, quando já depois da contratação, as lideranças também estão responsáveis por treinar, por adequar, eu esqueci o termo. Ambientar. Não, é a segunda fase, eu esqueci o termo. Seleção? Não. Depois da contratação, integração. É ambientaço, é que tem lugar que fala integração, outro lugar que fala ambientação. Tem. Onboarding, exatamente, é verdade. Então, isso já também uma segunda fase, uma terceira fase. É o TDAH, depois da contratação. gente. É verdade. É o TDAH, faz parte. Vocês sabem, vocês conhecem. Tá, não liga não, ninguém é perfeito. Volta. Então, essa terceira parte que você, líder, também é responsável junto com a sua equipe, tá bom? Então, nós vamos para a segunda fase. Vamos para a segunda seleção. Fase. Seleção. E aí? Momento de seleção, fui lá, divulguei,
comecei a receber uma porrada de currículo. Vamos analisar os currículos. Tudo de bom. Então, seleção é isso, né, Ricardo? Exatamente. Vamos analisar esses currículos, chamar os candidatos para os processos de entrevista, de testes, dependendo do processo seletivo e da empresa, né? E também isso tem a ver com como o RH da empresa costuma desenvolver esse processo. De repente, para achar um cargo, um líder, né? Um cargo de liderança, esse processo requer um tempo maior, né? Onde eu vou aplicar testes, onde eu vou conversar mais. Ele passa por mais de um entrevistador, inclusive pelos líderes do setor, né? Os que tecnicamente estão acima dele. Então, cada processo de seleção, ele tem a sua especificidade, ele tem os seus pontos específicos a serem criados. E as entrevistas, eu costumo dizer assim, são os que mais conhecemos, né? O processo que a gente mais comum, né? O que mais a gente aplica. Mas eu costumo dizer o seguinte, o RH ele vai fazer o primeiro contato, né? Ele vai fazer tudo isso e encaminhar para as lideranças. Quem vai bater o martelo são as lideranças, é a gestão da empresa, que vai passar, digamos, seria a última fase da entrevista, né? Estou me ligando, gente. Eu faço isso no ar mesmo, não vou atender. Entendeu? Então, o último, quem vai bater o martelo é o gestor, é a liderança. Ô, Ricardo, eu abro um parênteses. Por não, estou falando com o líder. Então, estou falando com pessoas que eu entendo que já são estratégicas ou que desejam. Aí, assim, existe o ser estratégico perante um organograma, mas agora o que eu vou chamar a atenção de vocês é serem um estratégico profissional. Esse negócio de alguns líderes acharem que quando o RH vai lá e o RH incentiva diante, né, da seleção que aconteceu, optarem pelo candidato A, o RH, ele está fazendo o papel estratégico dele, ele não está querendo tomar a frente da sua área. Muitos líderes, Ricardo, infelizmente, acham que na hora que o RH chega e fala assim, olha, que entre o candidato A e B, né, pelas avaliações feitas, os testes feitos, nós acreditamos que o candidato A é o que é mais favorável pelo perfil. E aí alguns líderes acham que o RH está metendo o bedelho. Ei, por favor, acorda. O RH tem técnica, ele utiliza, né, N ferramentas, análise, justo para conseguir te auxiliar. Então, ele não está roubando, né, o que seria o seu papel ou querendo te induzir a um determinado candidato. Quando o RH faz isso, tem um embasamento técnico, né? Houve uma análise, houve um estudo. Inclusive, Ricardo, não é propriamente dito o assunto, mas aí vale, porque acaba que um leva o outro. A mesma situação acontece quando é para existir transferências. Uma organização que realmente preza por qualidade, ela sempre vai fazer isso através do RH. Justo porque, da mesma forma que na entrada o RH faz uma avaliação de perfil com base em conhecimento, competência e tal, ali também, na hora que faz as transferências, o RH tem esse vazamento. Aí o que a gente vê muito no mercado, Ricardo? São profissionais que se destacam em determinadas áreas, aí aquele determinado gestor, por isso, acha que já tem que dar o cargo, só que aí não passa nada pelo RH, taca o profissional lá nesse cargo, aí aquela pessoa que era um técnico, né, um profissional técnico excelente, mas é jogado sem, né, uma análise, sem um acompanhamento, se perde. E aí, assim, então vale aí, e aí eu faço questão... Sem perfil, né? Isso, eu faço questão de colocar para vocês líderes. Enxerguem o RH como um braço direito de vocês, porque o RH tem técnica, o RH tem ferramentas, e quando o RH se posiciona, né, sobre um determinado perfil, para uma determinada vaga, houve aí um trabalho realizado. Então, assim, não é uma informação que você vai lá e coloca na lata do lixo. Então, dê a importância. E aí, quando a gente fala aqui da parte de seleção, o Ricardo comentou, tem toda a questão que o RH faz, mas
vai chegar uma hora que o gestor faz a entrevista. E, ao final, o RH junta esse processo tudo e vai até o gestor falar, né, indico esse e tal. Então, assim, escutem o RH. Por quê? A gente tem que ter a certeza que você colocar um processo no papel, você colocar uma empresa no papel, eu vou te dizer que não é difícil. É fácil. Só que nós temos que entender que são as pessoas que realmente conseguem fazer deste papel e tudo isso que está descrito se transformar em resultado. Então, por isso a preocupação de você líder, de você gestor, se preocupar com as pessoas, porque eu volto a dizer, quem realmente faz gestão de pessoas é você, líder. Por quê? Porque é você que está no dia a dia. É você que vê aquela pessoa todos os dias, você vai ver lá se ela está meio triste, se não está. Algumas pessoas a gente tem que sempre estar elogiando, outras a gente tem que dar umas porradas. E aí, assim, o RH não tem noção disso, porque ela não está no dia a dia com a tua equipe, mas você está. Então, assim, olhem para as pessoas e enxerguem o RH como sendo um braço direito. É um estratégico, é um staff que está ali para te auxiliar. Por quê? Porque eles têm técnicas e eles estudaram para isso. Então, cada qual no seu Eu local. vou te dar um exemplo. Eu participei de um processo onde a gente queria ocupar, né, um cargo de liderança de uma certa loja. E fizemos todas as entrevistas e uma certa pessoa, um certo candidato, teve a sua performance durante a entrevista. E quando eu faço entrevista, cada recrutador tem o seu olhar, digamos assim, né? O meu olhar, qual seria? O meu olhar vai direto nessa performance de comunicação. Sim. Como é que ele está conversando comigo? Como é que ele está se conectando comigo? Qual é o nível de entendimento e retorno e feedback? Então, eu vou muito por esse olhar. E ele teve um desempenho legal. Logo na segunda fase, nós aplicamos uma dinâmica com Design Thinking, onde eles tinham que criar, né, uma solução através da construção de uma maquete e depois nos apresentar aquilo. Esse candidato em específico, que foi, né, mais ou menos, foi bom na entrevista, mediano. Ele deu um show na apresentação da maquete, na solução que eles fizeram juntos. Todos os candidatos trabalharam juntos, mas na hora que ele foi falar, ele deu um show. Então, assim, são técnicas e processos que a gente tem de tentar tirar daquele candidato o melhor dele, porque muitas vezes na entrevista eu conto com o quê? Com timidez, eu conto com uma série de situações ali emocionais que não me mostram a capacidade e a competência daquela pessoa. Entendeu? Então, assim, é o que a Vanessa está falando. Existem formas do RH te mostrar um candidato em potencial, mas é a liderança e a gestão que vai bater o martelo. Isso aí. Então, o RH é apoio. E aí, quando a gente fala apoio, e aí se a gente está falando que eu tenho uma vaga em aberto, é o apoio justo para contratar a pessoa certa. Análise comportamental. Sim, adoro. Não pode deixar de falar disso. Tem alguns gestores, Ricardo, que aí quando o determinado colaborador, né, começa a atuar e dá qualquer problema, aí já vira e fala assim, isso é RH, não contratou direito e não sei o quê. Aí eu deixo a reflexão para vocês. Vocês participaram desse processo? Porque assim, não é isolado, não é só o RH que faz o recrutamento. Você, como já foi dito lá desde o início, na hora que solicita o perfil da vaga, esse aí é o start. É o início lá, o recrutamento. Então, assim, o filho não ficou bonito. Aí eu quero passar a adoção para uma outra área. E nós temos que entender que quando você está falando de recrutamento e seleção, existe uma junção. Você líder e todo o trabalho desenvolvido pelo RH. O RH desenvolve, mas lógico, porque existe dentro de uma organização para isso, né? Cada setor tem que entender qual é o seu objetivo. E aí o objetivo do RH é fazer a contratação certa, do perfil certo para determinada vaga, e para isso tem um processo por trás
que aí ele tem que estar pautado justo para enxergar o quê? Como o Ricardo falou, essa determinada dinâmica, eu vou estar ali conseguindo observar as habilidades daquele determinado candidato. Tem algumas outras, por exemplo, prova, que aí eu já vou enxergar o conhecimento daquele determinado profissional que está ali no recrutamento e seleção. Então, assim, até nisso, eu, Vanessa, sugiro você, líder, quando você faz a solicitação para o RH, converse com o RH, qual que é a melhor forma? É uma prova, é só a entrevista, não é uma dinâmica, é aplicar um determinado teste. Por quê? Porque você está lá no dia a dia e aí você consegue ter time, né? E consegue, junto com o conhecimento que já existe dentro do RH, juntos alinharem a melhor forma de fazer o recrutamento e seleção. Vamos lá, vamos pontuar isso que a Vanessa está falando. Se eu, enquanto gestão, enquanto liderança, alinho as minhas demandas com o RH e participo nesse processo de recrutamento e seleção, eu otimizo o tempo. 2, a possibilidade de eu encontrar um bom candidato competente à vaga é muito grande. A assertividade do processo também é muito grande. E eu não vou ter tanto trabalho assim depois no momento da integração. Por quê? Porque eu já participei de todo o processo. Entendam, vocês não vão ser surpreendidos por nada, porque a possibilidade daquele profissional colaborar muito mais com a tua equipe é muito grande, porque você participou. Não é um trabalho que está fora das tuas competências, fora do teu cargo, não. Gestão é tudo. Liderança é tudo. Você está garantindo uma nova peça dentro desse quebra-cabeça, mas que ela possa encaixar e não destoar depois de um tempo. Eu gostei também. Achei lindo. Top, top. Vamos. Excelente. Isso corta. Não, Ricardo, eu acho interessante, inclusive complementar, que aí você fala da parte que envolve a integração, né? Então, assim, a integração... A Renata que me passou cola. Foi? Tudo de bom. Por isso que é a nossa convidada. É a integração, Ricardo, também é outro momento que, quando a gente está lá na prática, no mercado, é umas brigas boas. Por quê? Porque aí o líder que solicitou a vaga tá louco lá porque tem que cobrir vaga. Só que aí esquece que o RH precisa desse momento de fazer a parte da integração, da ambientação. Por quê? Não dá para você pegar um profissional e jogar ele dentro da tua organização. Por quê? Porque a cultura organizacional da tua empresa é diferente da do vizinho. E aí o RH tem isso como uma ferramenta, no caso fazer a ambientação, a integração, justo para contextualizar para esse profissional, situa o mundo que tu tá chegando agora. E aí tem todo um script que se coloca, né, para que esse novo colaborador, essa nova força de trabalho consiga absorver realmente esse conteúdo. O Thiago já tá gritando, assim. Só para a gente finalizar, porque quando eu falo de processo, Thiago, eu tenho que finalizar com o processo. Por favor. Vale a gente colocar aqui o que é a estruturação quando a gente pensa em recrutamento e seleção, principalmente você, líder, ter isso muito claro. Por quê? Porque, como eu falei, é processo. E aí precisa existir uma organização. O Ricardo já mencionou tempo é dinheiro. E aí você precisa ter um timing, enxergar realmente esse tempo, ou quanto tempo a minha organização está levando para recrutamento e seleção? Por que eu não estou conseguindo reter talento? E aí, quando a gente fala de tempo e de organização desse planejamento, eu estou falando também de orçamento, né? Porque se eu vou utilizar canais de divulgação, as horas lá do RH que poderia estar trabalhando para uma outra coisa, perante o que é o recrutamento e seleção, eu tenho que enxergar que eu estou pagando. Você não paga só se você você contratar uma empresa externa para isso. Quando você faz isso pelo seu próprio RH, também existe orçamento. Então, aí vale você, líder, ter esse discernimento. É um processo que eu preciso me planejar, eu preciso ter ele muito bem organizado e eu preciso saber que eu vou gastar.
Pronto. E agora é hora, Fechamos? como fechou. Tudo. É hora de o chamar. batuque agora ia ser bom. É Meu pra isso Deus, que eu esse falo que eu quero um negócio de batuque. Eu quero... Eu vou passar para o outro lado, porque Momentos- nós vamos receber a nossa convidada. Por favor, chame. Tudo de bom. Hoje, conosco aqui, a nossa convidada, uma amiga muito especial, psicóloga, fera nesse trem de recrutamento e seleção, Renata Douzoni. Ai, meu Deus. Senti um peso agora de um saco de 50 quilos jogado nas minhas costas, mas tá tudo certo. Tudo de bom. Ei, Obrigada. muito, muito obrigada por você ter se permitido estar conosco agora. Como eu mencionei para ti, eu acredito que aqui agora vai ser mais um outro momento de grande oportunidade que a gente vai trazer para essas pessoas que estão nos escutando ou que vão nos escutar. E aí, Ricardo, você, Por como favor. cara do recrutamento e seleção, Eita. te deixo Da mesma a área, palavra. né? Colegas. Oxente. Renata, em primeiro lugar, é um prazer te receber aqui. Eu gosto muito de conversar com as pessoas da área. Você tem uma grande experiência dentro do... Ele te stalkeou, tá, amiga? Stalkeou. Eu fui atrás. Eu sei, eu vi. É dessas, Uma é grande dessas. experiência. Você gosta também da área que eu amo, que é a área de treinamento. Sim, Né? sim, com certeza. Mas fala um pouco mais de você para as pessoas te conhecerem melhor. Quem é a Renata? Bom, primeiramente, obrigada, né? É uma honra para mim aqui estar com uma grande amiga de longas datas. A gente não vai entrar muito nesse mérito de tempo. Passa né? Eu acho que essa batido. parte Pula. é antiga. E aqui Pula. eu tô te conhecendo nesse momento, para mim tá sendo muito legal poder ter essa troca, né? Porque eu sempre falo que quando a gente conhece outras pessoas de RH, a gente tem uma troca incrível, né? E aí eu quero me apresentar, eu me chamo Renata Douzani, eu sou psicóloga clínica e organizacional de formação, especialista em gestão de pessoas, atuo como docente e também atuo como treinadora comportamental, né? Tenho hoje uma consultoria que trabalha com essa questão mesmo de recrutamento e seleção em si e todos os subsistemas de RH. Então, assim, essa vivência que a gente tem hoje, de fato, nos ajuda a ter uma visão macro, né, generalista de tudo aquilo. Eu estava ouvindo aqui, eu estava me deleitando no que vocês estavam falando. Um sonho de consumo. Jamais, jamais. É um sonho de consumo. Amigo, toca. Maravilhosos. É um sonho de consumo que esse tipo de pensamento, de reflexão e de bate-papo e traz em todas as empresas, em todos os níveis, de pequeno ao grande porte, porque assim, esse entendimento, ele é base do sucesso, né? É base de qualquer coisa. Só cresce quando a gente entende qual é o papel de cada um nesse processo, né? O processo de recrutamento e seleção é todo mundo envolvido no processo mesmo, só aqui ratificando o que vocês trouxeram. Eu estava ali, olha, com vontade de ficar escutando vocês, né? Porque é uma delícia de ouvir essa partilha, né? A gente tem esse objetivo, Renata, e também tem tudo a ver a tua presença aqui hoje. Por quê? Porque o que a gente vê não só no meio virtual, mas também no dia a dia, nessa convivência dentro do meio organizacional, é que o cenário ele é totalmente diferente, mas um cenário tipo assim, síndrome de Gabriela. Sim. Não vai ter jeito, vai ser sempre assim, vai morrer assim. E não é. Porque o que a gente tem de teorias e hoje de possibilidades de ferramenta, a pessoa ou profissional é que não quer fazer esse movimento. De fato, concordo completamente, mas isso aí a gente entende também que é uma questão de cultura regional, né? Nós estamos aqui na região, nós estamos no Pará, e a gente está, assim, em doses homeopáticas de desenvolvimento, isso é fato. E, assim, a gente que vive dentro das empresas, a gente tem sentido um pouco mais dessa preocupação dos empregadores, nessa questão do desenvolvimento, como isso vem crescendo, mas também da questão da capacitação. Infelizmente, é ambos os lados, né? Tem a capacitação e a qualificação dos profissionais hoje que ainda deixa a desejar. Pensando assim, eu já tenho meu canudo na mão, há 10, 15 anos atrás, isso daí era uma coisa que... É o suficiente. Nossa, né? Ah, você é formado? Então, hoje, você ter uma qualificação, uma graduação, isso é o básico. É a homologação só. Exatamente. É o teu ensino médio, né? O teu ensino médio que você tinha aí, quando você tirava o teu ensino médio, não era assim que falava? Tirou o teu ensino médio, tinha festa, eu estava formada. Então, hoje, de fato, a gente começar a desenvolver um pouco mais essa questão da mentalidade, da qualificação e do desenvolvimento humano, organizacional, E né? nós estamos aqui do lado de uma pessoa que não pode ver um anúncio de uma especialização que quer fazer. Meu Deus. Adoro. Umas 25 especializações. Estou agora, terminei a minha
Tem quantos meses? Não lembro. Mas acho que Mas tá pra engatar outra. Os 2. Eu terminei a minha. Tem uns 2 meses. Eu fiz psicanálise. Eu fiquei chocada clínica, quando eu soube disso. Tudo de uma. Fiquei doida com Lacan, com. Já tinha. Se tu tivesse ido por Freud, tu não tinha ficado tanto. Mas como fosse por Lacan, realmente. É porque eles misturam lá, Lacan e Freud. Mas eu consegui passar no trem, ficou bonito. Agora eu já misturei outra que é a do Lean. Agora eu voltei pro processo. Nossa, mas voltando, eu adoro. Eu falo que eu vou morrer, Renata. Eu acho que eu já falei isso aqui nas minhas aulas, palestras, encontros, falando que água parada apodrece. Agora eu aprendi também para acrescentar que dá dengue. Né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que sempre estar em movimento, porque amo o mercado é um negócio que as coisas mudam muito rápidas. Técnicas também surgem novas assim o tempo todo. Exato. Então, assim, se nós não estivermos sempre nos permitindo a reciclar, a atualizar, chega uma hora que nós vamos estagnar. E aí não é minha praia, né, amigo? Porque a minha parada a gente tem que se permitir, com certeza. E poder também engajar quem tá com a gente, né? Vendo esse movimento todo e não parar. Verdade. Aproveitando que a gente tá falando disso de mercado, e aí, com toda a tua experiência, a tua expertise, hoje, se você fosse dar um conselho, né, para quem está num papel de liderança, ou até para quem está lá no RH de uma organização, e aí vamos entender que eu estou falando de um RH estratégico, o que atualmente você colocaria como importante em se pensar para estruturar ou para participar de um processo de recrutamento e seleção? O básico do básico do básico é avaliar os soft skills. Não existe a possibilidade de eu olhar para um ser humano olhando apenas como um currículo. O currículo hoje ele é feito pelo IA. É verdade. Eu imprimi o meu perfil do LinkedIn e mandei. Que agora é isso, né? Porque é lindo, fica organizado. Mas que, de fato, tu vivenciaste. Em que momento a gente vai colocar ali as nossas entrevistas por competência, validando que esse ser humano realmente participou, fez eficazmente esse retorno lá da empresa que ele fez? Não sei. Então, assim, soft skills é top de linha, né? Avaliar competências comportamentais se de fato você hoje está envolvido e engajado no processo como um todo, do início, meio e fim, pegando a tua fala. Sim, né? É processo. É processo. É acompanhar isso sempre de perto e também despertar nas pessoas que, por exemplo, competências como inteligência emocional, que é a base para que as pessoas possam lidar com outras pessoas, também vai fomentar a minha melhor comunicação, meu engajamento, a questão também de o quanto eu consigo ter adaptabilidade ao novo. Para mim, uma das mais importantes soft skills que existe, a adaptabilidade. Se você não desenvolve... Principalmente. Eu costumo dizer que quando a gente pensa em liderança, em adaptabilidade, e até assim pelas coisas que eu vivenciei a nível de mercado, eu fiquei muito feliz uma vez que viraram para mim e falaram assim: Vanessa, tu parece um camaleão. E eu acho que a grande questão do líder é isso. Você não pode ir engessado achando que você sempre fez assim, tem que ser dessa forma. E aí, principalmente no meu caso, né, que já rodei N estados, e aí são N culturas diferentes, não só pelo estado, mas também a nível de organização. E se você não se adaptar, você não consegue realmente ter aí uma continuidade. Aí eu sempre falo, a adaptação sempre pensando em essência. No sentido de que, lógico que você não vai perder a sua essência, mas que você tem que trazer a sua expertise, as ferramentas, o conhecimento para aquela realidade que você estiver presente. Ponto. Vanessa, tu falaste um ponto assim, fundamental. Eu fui chamada numa empresa, só um case rapidamente para a gente exemplificar. Eu tive numa empresa que eu fui chamada para entender o porquê que as pessoas daqui da nossa região não se adaptavam à cultura deles, que era nordestina. Sendo que é muito próxima da nossa. Olha só a leitura. Me chamaram para fazer isso. Só que quando chegou lá, eu acho que eu frustrei eles. Porque eu tive que dizer para a diretoria, né, para a questão dos regionais que estavam lá, de que, na verdade, não é a região que tem que se adequar a quem está chegando. É o contrário. Isso aí. Tu tá chegando na região do outro, é entender qual é a necessidade. Não é que aqui a gente tem preguiça. Aqui existe um outro nível de qualificação e eu tenho que adaptar meus cargos para isso. Readequar o teu manual de descrição de cargos, olhar para isso, vai ter trabalho pra caramba. Não é um treinamento que você vai fazer.
Principalmente, até a questão do fit cultural, Do entender estado, do dessas local. pessoas que hoje fazem parte desse time, se estão alinhados com os valores dessa empresa. É, Né? Renata, tu falando isso, eu lembro, né? Logo quando eu vim aqui para Belém, eu vim trabalhar em 2 instituições e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Renata. E aí, eu ficava extremamente frustrada, não sei se você se lembra, quando a gente marcava a reunião, porque eu estava vindo do Sul, horário é horário, tinha que chegar 30 minutos antes. E aqui, o pessoal chegava de cada 30 vez. depois. Um de cada vez. Aí eu ficava extremamente frustrada. Só que aí é muito isso que a Renata falou. Você tem que se adaptar à realidade Exatamente. do local e não achar, Claro. mas poxa, era tão bacana, era mais resolutivo. Não, mas aí você vai ter que encontrar o jeito. E aí, né, nós brasileiros somos excelentes para dar os jeitos diante do local que você tá para você se adaptar. E não essa questão que a empresa... Eu sempre falo isso com os gestores, Renata. Ei, você contratou. É você que tem que definir como que você quer que aconteça aqui a tua casa. Então, ninguém pode chegar aqui e fazer o que quer, não. Exato. É seu pedaço, é você que tem que dar os direcionamentos. E eu acho que é muito isso. Renata, você me Concordo. falou que tem uma consultoria, Sim. né? E uma das vertentes, ou a principal delas, é o recrutamento, é isso? Exato. É a porta de entrada de qualquer empresa, né? Com certeza. Que é a necessidade reis. Então, desde o início, a gente estava falando sobre esse papel do líder, que não é o que a gente vê na realidade. Me fala qual é a tua visão e quais são essas realidades, digamos assim, que você encontra dentro desse processo. O líder, ele é presente ou não? Olha, como eu te falei das gotinhas homeopáticas, Uhum. a gente está nesse caminho. Tá, Né? entendi. De estar esclarecendo, desmistificando e clarificando a ideia de que ele é sim, ele não é copartícipe, ele é o responsável. E o RH, ele tem as ferramentas necessárias Isso aí. avaliativas. Nós somos lá do RH os detentores que dizem assim, para essa daqui seria viável que você avaliasse com essa ferramenta, de repente aí uma avaliação comportamental ou mesmo uma Exatamente. prova técnica, Uhum. né, para cada cargo especificamente. Uhum. Então, o que a gente pode avaliar dentro do nosso cenário aqui, da nossa região? Isso. Existe um despertar dessa liderança, Ótimo. que hoje já está um pouco mais engajada, mas ainda não quer assumir essa responsabilidade. Que eles dizem assim, eu escolhi, mas o RH avaliou. Ele fez a avaliação psicossocial, eles me disseram que estava tudo ok. E eu só fui lá validar a questão técnica. Opa, vamos lá. Aqui, quando a gente faz, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, né? Dentro de consultoria, a gente faz uma síntese de entrevista na qual a gente descreve tudo. Às vezes as pessoas não querem ler, Vanessa. A gente está dando a síntese Acredito. da vida do ser humano, quantos filhos tem, onde mora, se mora aqui, se mora lá, o que tem, qual é a perspectiva de vida, quais são os sonhos, vai lá todas as competências altas, as mínimas, tudo isso para ele avaliar antes. Às vezes ele tem acesso àquele documento e ele não lê. Aí ele chega lá e às vezes ele quer, pior de tudo isso, fazer a entrevista que é de responsabilidade do RH. Saber de competências comportamentais que não cabe a ele avaliar. Não cabe Aí fica uma avaliação frágil, Frágil. passa descrédito para esse candidato, que ele vai dizer assim, está perguntando aquilo que já foi perguntado? É. De novo isso? Então, assim, o que cabe nessa liderança? Checar, se é fazer uma entrevista por competência, mas que faça baseado nas competências técnicas, Perfeito. que a ele vale, verificar se ele está disposto a desenvolver essas competências e habilidades futuramente. Né? Ele vai avaliar isso e dizer, não, eu estou disposto, o cara tem energia, tem disposição, não tem aquela experiência, um exemplo, mas eu estou disposto a investir nessa pessoa, ela tem aquele famoso brilho no olho que a gente sente. Porque se né? ele tivesse alinhado com você anteriormente esses anseios, essa expectativa Uhum. do lado comportamental, a entrevista técnica para ele, porque ele já está sabendo que o RH fez a parte conforme ele demandou, conforme ele pediu, não é verdade? Mas a nossa cultura, o que acontece? Não existe aquele planejamento Não. que foi falado pela Vanessa ainda há pouco, porque se houvesse, de fato, ele teria esse tempo É. de ir até o RH, checar, deixa eu dar uma olhadinha mesmo na descrição de cargos, avaliar junto, de repente até sugerir supostas alterações. Né? Claro. Olha, a gente está num outro cenário, esse aqui é 10 anos atrás, a gente tem que exatamente. mudar, modificar. Então, assim, como não há esse planejamento, chega lá, eu quero esse candidato para ontem. Então, ele quer fechar o candidato para ontem também. É sempre urgência. É sempre muito urgente. Então, assim, aquela pessoa que tem um mínimo de qualificação que está descrita no currículo, para ele já é válido. Ele às vezes, eles não querem nem cumprir todas as etapas do processo. Como vocês falaram, a liderança ela requer mais etapas de processo porque tem que ser minucioso mesmo. Ele vai liderar gente. Ele não está só batendo meta, não é só o eu, é
trazer resultado de um time, às vezes, de 20, 30 pessoas. É um alto nível de responsabilidade. Exatamente, com certeza. Né? Ô, Então, Renata. é complexo demais, mas é assim, a gente vai acompanhando isso aos poucos, dando É. feedback, É, né? nessa Para vida que... é aos poucos. Vai por partes, a gente vai por partes. É legal isso que você comentou, Renata, porque assim, ó, se a gente pensa em currículo, e aí às vezes eu fico batendo papo com o Ricardo sobre isso, A às gente vezes, conversa né? muito sobre isso. Às vezes Porque a às gente... vezes eu fico ansioso. Ele fica, nossa, fulano que né, eu tinha contato, aí eu olho lá o LinkedIn, tá aquele currículo. Eu falo, amigo, para. Porque assim, currículo são informações que eu coloco ali, é um negócio. Agora assim, vamos para a prática. Pronto. Quem é realmente que faz o trem acontecer? Pronto. E aí eu falo, Renata, que quando a gente está fazendo recrutamento e seleção, não é só currículo. É lógico, o currículo vai homologar, né? Mas a gente precisa realmente de ver de perceber a experiência. E aí, de novo, eu reforço a importância das ferramentas que vocês utilizam. Né? Por quê? Porque através, seja de ferramenta comportamental, seja de dinâmica, né? Enfim. Teste psicológico. Vocês Muito têm um eficiente. book de possibilidades de indicar ao determinado líder, né, a alta gestão, o melhor caminho. É lógico que isso não quer dizer que a pessoa não vai dar problema, porque nós estamos mexendo com o ser humano, é criativo, lindo, maravilhoso, e é situacional. Isso, conforme Todas as avaliações são isso situacionais. Né? Só que são possibilidades que, como o Ricardo tinha mencionado anteriormente, proporciona mais assertividade. Claro. Do que só você olhar um currículo e venha trabalhar e não preocupa, né, não planeja, depois que coloca a pessoa dentro da instituição, nem tem a preocupação realmente de mostrar, olha, você aqui foi contratado para fazer isso, mas eu quero que vocês dessa forma, que aí é o que a gente falou sobre a integração, sobre a ambientação. E o RH, eles têm um time disso. Eu me lembro lá no Metropolitano, quando a gente trabalhava, a Renata forma, né? Não, peraí, vamos desenhar aqui como que a gente vai fazer a integração. Então, tem toda uma preocupação. Lógico. Quais são os assuntos que eu vou abordar? Como que eu vou abordar? Quanto tempo? Eu lembro que a gente... É muito tempo! Tem alguns cargos que não dá pra gente ficar realmente. Mas aí o RH, justo com esse conhecimento, vai lá e molda. Acompanha o processo. Entende? Fala um pouco. Olha, por exemplo, dependendo da cultura que a empresa está, vamos falar da cultura da empresa que a gente conheceu, por exemplo, foi implantado depois, num período de integração, né, no período de 3 meses, que a gente entende que essa pessoa conhece do processo da empresa, os fluxos que acontecem, a gente colocava anjos. Quem eram esses anjos? Perfeito. Eles acompanhavam, a gente entendia que essas pessoas elas tinham competências e habilidades que pudessem acompanhar o desenvolvimento desse colaborador. Porque o que acontece? Às vezes a gente dá esse desafio para a coordenação, para os níveis de liderança, mas às vezes essas pessoas estão muito distantes dessa operacionalização. Entendi. E acaba que ela não está mais ali tendo aquele dia a dia. Exato. Então, ele não vai conseguir acompanhar fidedignamente. Aí, o que vai acontecer? A gente tem que colocar pessoas ali que estejam próximas do mesmo nível hierárquico para acompanhar essas pessoas e melhor desenvolver essas habilidades e novas competências. Então, assim, uma das formas que eu acredito que é muito válido e nas empresas pela qual eu já passei e tive a oportunidade de colocar, uma já foi anjo, outra já foi coruja, a gente vai mudando, né, os bichinhos, né, a gente vai mudando os bichinhos. A nomenclatura vai mudando. A nomenclatura vai mudando, mas a intenção é a mesma, de ter alguém que realmente acompanhe aquela pessoa e ela não se sinta ali perdida. E fora que, imagina você chegar numa empresa nova, tu sabe, né, o que é um peixinho fora da... E o que acontece? Essa pessoa ela já começa a entender o que ela cultura, isso aqui faz parte dos meus valores que eu trago dentro de mim. Né? Você falou isso no início do podcast, o quanto isso é importante da gente estar para dar match. Só vai dar match a partir do momento onde eu entendo que isso daqui vai dar casamento para mim. Os valores são condizentes com aquilo que eu quero e aí os desafios eles vão ter que ser vencidos aí com essa um ajudando o outro. Sim. Entendeu? No processo de integração. Perfeito. Ô, Renata, o nosso foco, né, é trazer conhecimento para a liderança com esse nosso podcast. Perfeito. E aí, nossa primeira abordagem foi justo para eles entenderem, porque muitas vezes, nas minhas andanças, a sensação que eu tenho é que as pessoas não sabem diferenciar, né? O que é seleção, o que é recrutamento, o que é realmente o papel do RH diante desse negócio. Exato. Então, assim, diante do que é o cenário e aí da sua vivência, se você pensa
Agora, aqui nós colocamos meio que uma estruturação, né? Que tem que ter planejamento, uma equipe e tal. Concordo. No seu dia a dia, como que você aconselharia as pessoas de estruturar este processo para que eu consiga realmente ter aí um processo que vai garantir um recrutamento e seleção que seja eficaz, que realmente seja assertivo ou, né, que diminua a probabilidade, vamos colocar assim, das falhas, dos riscos. Perfeito. Bom, uma super dica, né, é aquela que às vezes para a gente é tão óbvio, né, mas é que essa liderança ela tenha certeza daquilo que ele necessita dentro do setor. Às vezes, o que acontece? Alguém pede desligamento, alguém vai ser desligado, e eu quero suprir a necessidade daquela exata pessoa. Ela esquece que é a cadeira, não é a pessoa. Não são as competências que a Vanessa tinha, mas as competências que o cargo necessita. Isso aí. Gente, se a liderança tiver esse mínimo de noção, pode ter certeza, é 90% de processo ganho. Verdade. Porque ele consegue compreender que eu não quero substituir aquela que eu gostava. Ela era tão fofinha, ela era tão legal, ela trazia café pra mim. Continuar o que aquela pessoa... Com outra pessoa... Quer continuar a alma, né? Exato. A alma presente. Ela quer continuar aquela conexão. E às vezes era tanta conexão de amigo que esquecia dos resultados. Então, aí é onde é que o RH entra. A liderança identifica isso e o RH vai lá e vai resgatar aquelas competências lá na descrição de cargo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos avaliar, é isso que hoje você necessita? É isso que exige dentro dos teus novos desafios? É isso que você necessita? Então, aí tem que ter diálogo, realinhamento. E aí, estruturar desde a divulgação da vaga. Exatamente. A divulgação da vaga ela não é responsabilidade do RH. E, às vezes, o RH está terceirizando isso com marketing. Porque o marketing já tem um modelo pronto lá. E não é. O RH precisa alinhar isso com a liderança, mas sempre a liderança puxando isso. Bora, eu quero participar, eu preciso ver como é que está sendo divulgado isso para a gente ter assertividade. Precisa se empoderar, o que falta é essa liderança se empoderar do todo. O processo é dele. Só que eles acham que tem aquela história do retrabalho, Exato. né? Ou então do trabalho a mais. Não, Exato. Isso não é a minha competência. Vocês resolvam. Mas olha só, talvez ainda exista aí uma falha, inclusive de RH, de não deixar isso claro no processo seletivo dessa liderança e dizer assim, a gestão de pessoas é seu papel, sim. Eu concordo, Renata. Precisa. Nisso o óbvio que você falou, precisa ser falado. Para Pra ti tá óbvio, mas para eles não. Sim, e nisso que você falou, Renata, do despertar da região, Sim. Eu acredito que vocês, RH, precisam cada vez mais estarem deixando isso claro. Ok, Concordo. eu, RH, tenho como papel fazer assim, 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 assado. Só que gestão de pessoas não sou eu que faço. Perfeito. E desde lá o início do recrutamento, preciso de você líder, tendo entendimento disso. Por quê? Porque as pessoas adoram terceirizar, né, amigo? Sim, com certeza. Tu sabe disso. Quanto menos trabalho para mim, né? Melhor, né? Isso aí. Só que a grande questão, e eu acredito que cada vez mais tem que acontecer esse despertar, é o quê? Responsabilidade. Porque Exato. papel é um negócio, responsabilidade é outra. Totalmente. Então, eu acho que vocês, RH, cada vez mais tem que intensificar isso. Em várias certificações que eu atuo, seja ISO, Quimento, a UNA lá, a acreditação, a gente anda cada vez mais falando sobre isso. Ei, vem cá, vamos entender papel e responsabilidade. Papel eu tenho lá descrito bonitinho na descrição de cargo. Perfeito. Mas responsabilidade é um trem que você vai assumir no pacotinho. Mas eu vou acrescentar muito o que você está falando e o que a Renata disse, dessa mentalidade que outrora, né, eu acho que até prevalece ainda um pouco. Se eu entendo que o meu setor, né, eu enquanto gestor de recursos humanos, ele é estratégico, no momento do planejamento estratégico, eu estou lá com a minha cadeirinha e os meus papéis para mostrar os dados, né, as análises, então eu tenho que ter voz. Sim. Mas aí exatamente esse é o ponto. Empregadores, donos do negócio, eles precisam ter essa clareza. E isso é mudança de mindset. O RH, ele não recebe demanda. O RH, ele faz parte da construção da demanda. Assim ele se torna estratégico. Parece um sonho, mas não é. Não né? é. Mas aí é quando o RH ele precisa realmente, não é se impor, dizer eu quero participar de uma reunião a partir de agora. Não, mas assim, você percebe que quando eu acompanho, eu consigo lhe despertar tais coisas que às vezes podem passar batida, eu posso te ajudar nesse aspecto, porque na verdade, o que o empregador quer, gente? Ele quer resultado, e ele quer resultado para ontem. Não dá para ser aquela coisa, a gente vai fazer daqui a 6 meses, a gente vai avaliar, mas 6 meses é muito tempo. É muito.
E aí, de fato, o RH se impor nesse sentido. Eu posso te ajudar nisso aqui que vai te trazer resultado, e resultado rápido. O resto a gente corre atrás. O Renata e Ricardo, eu iniciei falando, né, que eu deixava a mensagem para os líderes entenderem esse papel do RH, né? O que é realmente esse processo. E eu aí reforço o seguinte, todas as vezes que eu vou trabalhar em implantação de qualquer sistema de gestão da qualidade, eu sempre coloco para alta gestão. Eu preciso de 2 áreas fundamentais para conseguir me dar base. Quais são? Gestão de pessoas e comunicação. Sim. Então, assim, eu venho e atuo com processo, né? E aí, eu me recordo muito bem da tua fala disso. N ferramentas, né? E aí vai. É o mundo. É que, inclusive, eu sou apaixonada. Só que, se eu não tiver aqui o entendimento do RH, sendo meu apoio, e se eu não tiver aqui a comunicação me ajudando a falar e da melhor forma possível, inclusive nessa linha, né, de entender realmente essa cultura, porque aí esse pessoal, né, tanto de RH quanto de comunicação tem esse domínio, uma implantação não acontece. Com certeza. E aí, quando eu estou falando de implantação, eu estou falando do quê? De você reestruturar uma cultura organizacional, que isso, dependendo da empresa, da cultura já existente, vai demorar 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 3 anos. Eu estou falando de cultura, né? É isso aí. E aí eu falo de cultura, eu falo de pessoas. Só que aí vale a gente reforçar o quê? Que tudo isso inicia onde? É no bendito do recrutamento e seleção. Exato. E aí, essa questão realmente do posicionamento do RH, né? Perante a esse contexto todo. Ô, Ricardo, gente, é muito eu quero fazer a minha última pergunta. Aí eu ficava ali toda hora. Não, eu quero fazer minha última pergunta, porque, né, já está no nosso tema aí. Por favor, já estão gritando. Pois bem. Então, assim, Renata, de novo, a gente está falando com o líder, né? E aí tu tem toda uma expertise, né, uma bagagem nesse mundo. Eu tinha te perguntado antes na figura de quem está recrutando, agora eu vou te perguntar para você deixar a dica para, por exemplo, eu sou um líder hoje, já, né, estou no mercado, mas eu quero um upgrade ou estou nesse momento realmente no mercado e aí eu preciso de uma vaga. O que é o conselho, o que é a dica que você dá para o líder se preparar para participar de um recrutamento e seleção, onde buscar, né, as melhores opções de vaga, enfim. Como achar essa pessoa? Isso. Como achar? Eu acho que tu tá querendo recrutar alguém. Na verdade, eu vou seguir na mesma linha. Anota aí, Anderson. Não existe, olha aí, não existe a possibilidade de alguém querer ser líder hoje sem desenvolver suas competências comportamentais. Eu vou bater de novo nessa tecla, né? Porque não tem como, não tem como soft skills. Gente, conhecimento técnico, tu fazes um curso, tu adquire. É verdade. Tu vai lá e te capacita. Tu vai lá, tu entra na tua empresa, a empresa, o cara que ele quer um excelente colaborador, um excelente líder, ele vai atrás de alguém que tem expertise em fazer gestão de gestão de conflitos, que tem uma comunicação assertiva, organizacional, é aquele cara que ele realmente sabe trabalhar com engajamento de times, é um cara que tem inteligência emocional, ou seja, é só competência comportamental. Sim. O técnico, ele vem no currículo, e se ele não vier, ele não tem que estar para aquela vaga, ele vai para uma outra futura na qual requer aqueles conhecimentos específicos. Então, assim, buscar isso, gente, desculpa, é fazer as terapias necessárias, né? Terapia vai é lá vida! Na tua essência, busca quais são os teus bloqueios mentais, aquilo que hoje te priva de ser um profissional e uma pessoa melhor, te qualifica, te cuida, te trata, primeiramente, né? Ainda mais para essas pessoas que estão hoje fora do mercado, estão frágeis emocionalmente, né? E a gente isso aí é um outro métier, esse assunto para outro podcast, olha, né? já do quanto as pessoas hoje estão fragilizadas emocionalmente e o fato de estar desempregado no mercado que nós estamos hoje, gente, né? No dia a dia, então as pessoas, de fato, quando elas vão para o processo seletivo, elas geram tanta expectativa, gera tanta ansiedade que às vezes elas perdem para elas mesmas. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, a minha dica é essa: cuide-se, trate-se com amor, acolha-se e faça com que você tenha um comportamental equilibrado para que você esteja pronto para qualquer tipo de oportunidade nas quais as suas qualificações técnicas possam servir. É isso, gente. Tudo de bom, viu? Te falei? Te falei dessa mulher. Ai, te falei que o trem ia fluir, que não ia... Olha aí. Ele tava ansioso. Tava ansioso. Porque, tipo, é a praia dele, Renata, e ele... já tô aqui, já tô agitado, já não sei o que. Calma, respira fundo. Eu acho que isso faz parte do RH. Eu também sou agitada. Não, tu és acelerada, ela é acelerada, gente, eu estou... Vamos fazer um brinde dos acelerados e a gente vai desacelerar com água. 2 mulheres
maravilhosas, 2 profissionais assim incríveis e foi muito conhecimento, né, gente? Olha só. É isso aí. Então, mais uma vez, quero te agradecer enormemente. A Renata é minha parceira também, lá na faculdade. Ela ministra um módulo de liderança Ai, que legal. lá na Inspirar, no nosso MBA lá. Pô, Já desde o início, acho que já tem o quê? Uns 7 anos, eu acho. 22 anos, amiga. É verdade, larga pra lá. A gente combinou de não falar em tempo. Eu esqueci. Mas é por aí. Mas, enfim, eu lá no MBA eu sempre falo, né, que eu recruto e faço a seleção de profissionais que eu sei, né, que realmente vai vir e vai fazer diferença lá nas pessoas que estão confiando no nosso trabalho. E os módulos da Renata é sempre assim, né? As pessoas saem falando e aí por isso que eu te falei, você vai ver, o trem vai fluir. Então, assim, toda a minha gratidão também por essa parceria. E espero que vocês que nos ouviram, realmente, né, nós possamos aí ter auxiliado vocês um pouquinho nessa fala sobre recrutamento e seleção, que isso aqui é só o início do RH, mas RH é o mundo. Nossa. E convido vocês a se interessarem mais pelo RH, né? Não só recrutamento e seleção, mas o todo, que a gente fala de treinamento, a gente fala da integração, a gente fala dessas mudanças, né, de pessoas, enfim. RH é um mundo, quando envolve a parte das competências, que vocês ficam falando o tempo todo, eu sou também apaixonada, eu acho fantástico. E principalmente, Renata, o que eu falo que eu sou apaixonada com esse mundo de vocês, de RH, porque quando vocês sabem fazer o negócio direito, vocês conseguem despertar as outras pessoas a se despertarem, né? A se permitirem realmente melhorar como pessoa, melhorar como profissional. Então, assim, convido você a se despertar, a se permitir, seja através de estudos voltados a RH ou seja através dos estudos até técnicos, né? Que você acredita que nesse momento é viável. Então, assim, toda a minha gratidão para você, tá? Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Para mim, assim, é uma delícia falar sobre isso, né? Porque é o nosso dia a dia. A gente fica nervosinho assim no começo, mas depois flui, que é uma beleza. Se o Thiago deixasse, nós rolava aqui. É verdade. Obrigada, queridos, mais uma vez e até a próxima. Tá, então, mais um brinde. Gente, mais um brinde para encerrar. Até o próximo Papo Liderança. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.